Quem se interessou por este assunto e quiser participar aí do grupo de apoio às pessoas com zumbido no ouvido, pode obter mais informações pelo telefone 21 28 80 77. Vamos repetir o telefone aí, 21 28 80 77. Usuários de telefonia fixa e móvel, banda larga e televisão por assinatura contam agora com um novo mecanismo para assegurar a transparência nas relações de consumo com as prestadoras de serviço. Trata-se do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Ele foi publicado esta semana pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Para a gente saber das principais mudanças que estão em vigor na legislação, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a superintendente do PROCON em Mato Grosso, Gisela Simona de Souza. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos. Então, realmente aí, essa semana, tendo essa novidade favorável ao consumidor, que é aí, então, novas regras na área de telecomunicações. Esse regulamento não surge por acaso. O que motivou esse regulamento? Então, veja que esse regulamento, ele surge exatamente da quantidade de reclamações, dos problemas mais reclamados, seja junto ao PROCON, como também aí a Anatel, né? Então, fruto disso, né? E aí, cobrança indevida, que era um dos principais problemas, a questão da falta de informação clara, precisa e ostensiva para o consumidor quando da compra desses produtos, né? São demandas que acabaram gerando aí esse regulamento, que ficou em consulta pública, né? Para que qualquer cidadão, qualquer órgão público pudesse contribuir, e agora parte dele já entrando em vigor na data de ontem, que foi 8 de julho. Por exemplo, uma das reclamações recorrentes, a gente percebe isso aí no dia a dia das pessoas, em relação ao preço desse serviço. E a gente pega, inclusive, vamos pegar o caso da TV por assinatura, que durante um período é um valor e logo depois daquele período é outro valor. As pessoas, às vezes, contratam um serviço sem ter noção disso e acabam sendo enganadas. O que o regulamento trata sobre o preço desse serviço, seja de TV por assinatura ou de celulares ou banda larga? O que trata? Então, é importante. A regra, ela trata não só do telefonia móvel fixa, mas também da TV por assinatura, da banda larga, enfim. E com relação à oferta, o que ficou claro que envolve o preço é você informar de forma clara, precisa e ostensiva, inclusive dando um extrato para o consumidor das principais obrigações e regras desse plano, né? Você tem aí a TV por assinatura, por exemplo, algumas com anúncios de ofertas que são bastante atraentes para o consumidor aderir, mas não tinham a informação de que aquele preço valeria por 3 meses e aí ele teria um acréscimo, né? Então, são situações que a partir de agora ficam mais rigorosas para o fornecedor. Por exemplo, na telefonia móvel, celular, principalmente o pré-pago, dependendo da operadora, o usuário é tratado de um jeito. Tem operadora, por exemplo, que vale dentro do mês os créditos. Tem outra que você coloca, por exemplo, hoje dia 9 de julho, vai ter 8, 9 de agosto. E outras que as pessoas têm reclamado, que obrigam você a colocar crédito toda semana. Você tem crédito lá de saldo, mas ela te obriga a colocar crédito toda semana para você continuar falando ao celular. O que o regulamento trata sobre isso? Sobre a reposição de créditos, principalmente na telefonia celular pré-paga. Então, agora mudou, né? Agora a regra que nós temos aí ao consumidor é exatamente que o prazo mínimo de validade para a recarga pré-paga, ela é de 30 dias, tendo a operadora que oferecer ao consumidor ainda prazos de recargas com 90 e 180 dias. E isso vale a partir da recarga ou tem que ser dentro do mês? Como é que funciona isso? O regulamento chega a esse detalhe, por exemplo? Não, é 30 dias, né? Então, na verdade, não há necessidade, se você colocou no final do mês, não que necessariamente ele vai ter que passar para o mês seguinte, que você tem exatamente 30 dias corridos de validade desse crédito. Agora, os celulares mais modernos hoje, do tipo smartphone, eles não são só telefones, né? Eles são telefones, têm acesso à internet, tem outros pacotes de serviço. O regulamento também trata disso, porque a pessoa às vezes contrata um pacote de serviço pelo telefone e ela nem tem noção disso, que está contratando esse pacote. Exatamente, é o famoso os combos, né, que nós temos aí. Uma coisa importante nesse novo regulamento para os combos é que muitas vezes, dependendo do tipo de serviço, né, você às vezes tem a mesma operadora, você tem com ela, como você disse, um contrato de telefonia móvel, você tem internet, você tem muitas vezes até uma TV hoje por essa operadora e
quando você quer falar, por exemplo, num call center, você tinha um call center para cada uma, né? Essa regra ainda não entrou em vigor agora, mas já está na resolução. Ela tem um prazo de 18 meses para entrar em vigor, mas o que muda é exatamente a facilidade para o consumidor ter acesso ao canal de dúvidas, de reclamação sobre essa operadora. Por falar em call center, eu acho que uma das principais reclamações que vocês dos PROCONs recebem não é tanto, às vezes, da reclamação de um serviço que não foi prestado ou do preço de um serviço não prestado. E sim, quando a pessoa busca ajuda junto à operadora e é praticamente, vamos dizer assim, enrolada, porque vai passando de um atendente para o outro, você fica com a musiquinha no ouvido e não é atendido. Quanto a isso, o que o regulamento diz agora? Então, com relação ao saque, nós temos duas novas regras importantes para o consumidor. A primeira delas é a questão do cancelamento automático. Ele agora ocorre de uma forma sem contato com o humano, né? Ou seja, ou pela internet, tem que ter opção para você cancelar, como também no primeiro menu do contato do saque, tem que ter a opção para cancelamento, sem que você fale com qualquer pessoa, né? Isso até para evitar alguns assédios que o consumidor sofre, que na hora de cancelar, querem diminuir o preço, querem ofertar um novo plano, então isso agora acaba, né? Tem que ter essa opção automática. E outra coisa ainda importante nessa questão do saque é exatamente a seguinte situação. Caso você esteja falando no saque e ocorra a interrupção dessa ligação, por algum motivo a chamada cai, quem tem a obrigação de retornar a ligação para o consumidor é aí o fornecedor. Não é mais você ficar tentando por várias vezes fazer essa ligação, mas são eles que têm a obrigação de retornar e caso não consiga um retorno, eles têm que pelo menos enviar uma mensagem de texto com aquela conversa que já havia iniciado com o consumidor. Para quem quiser saber mais detalhes sobre esse regulamento, sobre TV por assinatura, telefonia fixa, celular, onde que obtém essas informações? Tem algum site, vocês do PROCON? O próprio site do PROCON Mato Grosso, né, que é o www.procon.mt.gov.br, como também o site da Anatel, né, você no site de busca coloca e ali então você tem informações até já facilitadas para você, tipo perguntas frequentes, né, aquilo que é de mais novo e que mais importante para o consumidor. Por falar em site, que história é essa desse consumidor.mt.gov.br que vocês lançaram recentemente? Então, veja, nós estamos com uma ferramenta nova aí de reclamação para o consumidor, né? Agora o consumidor de casa, sábado, domingo, feriado, à noite, pode fazer uma reclamação pela internet, né? Então, basta o consumidor acessar o site www.consumidor.gov.br e ali ele vai poder fazer uma reclamação virtual, né? A única condição para ele fazer essa reclamação, primeiro, é que ele tenha um e-mail, porque todo contato com o cidadão, ele será pela internet, né, por e-mail, e também é importante ele verificar se a empresa contra a qual ele quer reclamar, se ela está cadastrada, tá? Depende de uma prévia adesão das empresas. Na área de telecomunicações, por exemplo, todas já estão lá, então o consumidor pode fazer a sua reclamação pela internet. Nesse momento, as adesões das empresas ocorreram no plano, aquelas que têm mercado nacional, né, estão instituições financeiras, telecomunicações, transporte aéreo, enfim, e aos poucos, agora em agosto, começamos a adesão das empresas estaduais, né, como energia elétrica, água, enfim, aquelas que são de âmbito regional, a adesão começa no mês de agosto. Consumidor.gov.br. Exatamente. Me corrigindo que eu falei MT. Falando ainda sobre o direito do consumidor, vocês foram um dos órgãos aqui em Mato Grosso que se prepararam para a Copa do Mundo. Como que foi esse atendimento durante a Copa do Mundo, principalmente naqueles 4 jogos que foram sediados na Arena Pantanal e durante agora esses dias de Copa do Mundo? Principais reclamações, o direito do consumidor foi respeitado? Qual que é o balanço prévio que vocês têm? Então, veja, nós, de fato, o PROCON Mato Grosso, aí, juntamente com a Sejude, nos organizamos aí para trabalhar em vários pontos de contato com o consumidor. Tivemos no aeroporto, na rodoviária, tivemos na Praça Rachid Jaldi, como também lá no Museu da Caixa d'Água Velha, junto ao CAT, onde tivemos esses atendimentos, além de uma equipe de fiscalização, aí que ficou de plantão, né, de uma forma mais móvel, atendendo chamados, né. Tivemos uma demanda em torno de cerca de 26 demandas mais graves, aí, envolvendo a questão do direito do consumidor. No aeroporto, a questão de extravio de bagagem, tivemos algumas situações nesse sentido, reservas feitas em hotéis que o consumidor, ao ver, não entendia que estava sendo cumprida a oferta que a ele foi feita, né, pela internet. Tivemos algumas situações junto à rodoviária, algumas demandas bastante pesadas junto à rodoviária,
rodoviária, com cancelamento de ônibus, sem o direito de assistência ao passageiro. Então isso foi bastante grave desse ponto de vista. Tivemos algumas coisas de repercussão até internacional, por força de algumas agências, por exemplo, no jogo da Colômbia, onde nós tivemos agências de viagens da Colômbia que ofereceram um pacote, venderam um pacote para o consumidor colombiano e chegando aqui, aquilo não estava sendo cumprido, né? Então aí com a necessidade de ter um apoio do próprio Ministério da Justiça e também do órgão de defesa do consumidor da Colômbia. Mas é positiva a demanda porque foram resolvidas, né? Então o nosso balanço é positivo, né? Valeu a pena esse esforço da Secretaria de Justiça, juntamente com o PROCON, em fazer esse plantão e esse atendimento ao cidadão. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia.